Salve tricolores progressistas, tricolores antifascistas, torcedores de outros clubes, aqui é o Denis do Bloco Tricolor Antifa e hoje nós vamos falar de vários assuntos, né? Vamos falar sobre a ação do Padre Júlio Lancelotti, que o Bloco Tricolor Antifa vai fazer junto com o Esquerdopatas Tricolores e com apoio da ação antifascista. Vamos falar sobre o genocídio dos Yanomamis, comentar aí os últimos acontecimentos. Vamos falar sobre o terremoto na Turquia, em Rojava e na Síria. Vamos falar sobre a prisão de policiais golpistas que ajudaram lá o gado bolsonarista no 8 de janeiro. Falaremos sobre a cassação do mandato da vereadora de Santa Catarina, que denunciou os bolsonaristas fazendo saudação nazista, né, logo após o segundo turno das eleições. Vamos falar também, né, sobre os próximos jogos do São Paulo no futebol e no basquete, certo? Mas antes, galera, eu vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal do Bloco Tricolor Antifa, acionem as notificações, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, certo? E também nos sigam em outras redes sociais, né, nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, né? Os Antifa estão dominando tudo, estão ocupando todos os lugares, inclusive os lugares na internet. É isso aí. Então, para começar, galera, falando sobre o Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho maravilhoso, né? Uma luta contra a porofobia, né? Uma ação social voltada para a solidariedade com moradores de rua, certo? E aí é o seguinte, galera, tem um coletivo de parceiros, irmãos nossos, coletivo progressista, né, de comunistas do São Paulo, que é o Esquerdopatas Tricolores, né, o Esquerdopatas SPFC, e eles venderam umas camisas e arrecadaram uma grana, né, visando ajudar algum coletivo, algum movimento de solidariedade. E enquanto eles estavam fazendo isso, nós do Bloco Tricolor Antifa, nós estávamos organizando contribuições para ajudar o Padre Júlio, né? E aí a gente uniu forças e nesse final de semana agora nós vamos fazer a doação de água potável e kits de higiene pessoal para que o Padre Júlio e a sua equipe eles possam distribuir para os moradores de rua, certo? Padre Júlio, que faz um excelente trabalho contra a porofobia, infelizmente é alvo, né, de uns reaça, de uns parasitas imbecis, vide Arthur Duval, né, Mamãe Falei, Danilo Gentili, que vez ou outra fala merda do Padre Júlio, mas é isso, né? É a união de dois coletivos de esquerda do São Paulo, mais ação antifascista, né? E assim, que a gente possa nos unir mais vezes e somar também com outros coletivos progressistas do São Paulo e de outros clubes, enfim, né? Então já faço convite aí para vocês procurarem os caras no Instagram, no Esquerdopatas Tricolores, Esquerdopatas SPFC, certo, galera? E aí, dando continuidade, vamos falar aí do genocídio dos Yanomami. Conforme os dias passam, temos mais informações sobre o abandono, a ausência total do Estado e de que o aniquilamento dos Yanomami é um projeto político bolsonarista. Isso tá na cara, né? Não tem mais como fugir disso. Foi tolerando e aceitando todo o chorume dito por Bolsonaro quando ele ainda era deputado que a gente chegou nessa situação. Então assim, galera, lembrem-se das promessas de campanha, quando o Verme ele afirmava que os indígenas não teriam um palmo de terra demarcada, né? Vale lembrar também que antes mesmo da pandemia ele já estava sendo denunciado no Tribunal de Haia, Tribunal Penal Internacional, né, lá da Holanda, por ele cometer genocídio contra os indígenas. Aí veio a pandemia que possibilitou que ele matasse por negligência também, né, recusando a cloroquina para tratamento de malária, né, ali na região das terras indígenas. Acontece muito malária, né, entre os indígenas, e aí a cloroquina ela sendo desviada para encher o rabo, né, do gado de cloroquina, de ivermectina, enquanto o Bozo, né, ele fazia esse charlatanismo barato, né? O governo federal finalmente ele começou a agir e expulsar os garimpeiros das terras dos Yanomami.
mas eles poderiam ser muito mais incisivos, né? Usando um maior efetivo militar, realizando um número maior de prisões, né? E não pode haver anistia, né? Ao menos as mortes elas diminuíram consideravelmente. Os indígenas eles estão recebendo assistência médica e alguns parlamentares estão no local para fortalecer essas ações. Muitas pessoas e coletivos estão ajudando os Yanomami. Recentemente, integrantes da torcida independente do São Paulo, integrantes da resistência caipira do Botafogo de Ribeirão Preto, camaradas nossos, eles realizaram ações de solidariedade, né, em prol dos Yanomami, mandaram medicamentos, mandaram alimentos, né, para eles, enfim. E, gente, jamais devemos nos esquecer e precisamos cobrar que o Bolsonaro, Ricardo Salles, Sérgio Moro e Damares Alves, né, a nata do chorume bolsonarista, que eles sejam punidos e presos, né, por cometerem genocídio contra os Yanomami, certo? Agora, mudando um pouco de assunto, nós vamos falar sobre o terremoto lá no Oriente Médio, né, lá no continente asiático. Então, na madrugada dessa sexta-feira, na região de Kahramanmaraş, no sudoeste da Turquia, ali perto da fronteira com a Síria, houve um terremoto, né, 7.8 na escala Richter, trazendo uma destruição gigantesca para a região. É uma região onde há um acidente geográfico, né, a chamada placa turca, ela está lá, e aí a movimentação das placas tectônicas, né, causou quase 8.000 mortes, embora esse número ele possa ser 8 vezes maior, de acordo com a OMS. Há muitas regiões que ainda não forneceram informações sobre os danos, né, sobre a destruição desse terremoto. O raio de alcance do tremor foi de 250 km, o bagulho foi muito pesado. Foi fortemente sentido em centenas de municípios e cidades, né, da Síria, da Turquia e de Rojava, ali, né, do Kurdistão sírio. O tremor ele também foi sentido no Iraque, no Chipre, no Líbano, na Palestina. Não há registro de vítimas ou feridos nesses países, né? E foi o pior terremoto desde 1939, ali na região da placa turca. O epicentro, né, ele ocorreu a 10 km da superfície, é uma profundidade considerada baixa, e isso é um dos fatores, né, de que a destruição ela foi enorme, né, devido ao epicentro ele ter acontecido, né, ter ocorrido a 10 km da superfície. De acordo com a Turquia, quase 6.000 pessoas morreram. Levantamentos do governo sírio e da ONU apontam quase 2.000 mortes na Síria, né? Mas esse número ele pode ser maior, né, na Síria e principalmente no Kurdistão sírio. Então, assim, para piorar, as condições climáticas da região prejudicaram as buscas por sobreviventes e os trabalhos de ação humanitária. Há muita neve, agora é inverno lá, e baixa temperatura que prejudica principalmente as pessoas em zonas de conflito, né? Na guerra civil síria, que se arrasta há muitos anos, né? E no caso do Kurdistão de Rojava, devido aos ataques, né, do governo ditador da Turquia, lá do Erdogan, que utiliza terroristas do ISIS, drones e armas químicas contra os curdos. Então, em Rojava, no Kurdistão sírio, a situação ela é ainda pior, né, por conta dos ataques genocidas da Turquia, certo? O Bloco Tricolor Antifa ele se solidariza com as vítimas desse terremoto, né, inclusive os turcos também, né, os sírios, mas em especial aos curdos de Rojava e do Kurdistão sírio, que resistem a esse genocídio provocado pela Turquia do Erdogan. Nós defendemos o confederalismo democrático e a genealogia, somos em prol da Revolução de Rojava e pela liberdade de Abdullah Öcalan. A editora Terra Sem Amos, ela está arrecadando dinheiro para o Kurdistão, para tentar ajudar de uma certa maneira essas pessoas, e há outras ONGs e organizações também realizando essa ajuda humanitária na região, certo? Mudando de assunto agora,
né, alguns policiais foram presos hoje por participar de atos golpistas, né, ou por terem feito vista grossa, né, terem deixado o gado invadir, né, a Praça dos Três Poderes, o Senado lá, o STF, enfim. Né, então assim, essa merda bolsonarista ela tá incrustada nas polícias militares do país, né? Tem uns caras aí que é especialista em tudo, né? Há um tempo atrás era especialista em voto auditável, né? Aí depois virou especialista em vermectina, cloroquina, tratamento precoce. Aí depois se tornaram especialistas no artigo 142. Agora eu não sei qual vai ser a especialidade deles, sinceramente. Então assim, né? Sem anistia para civis e militares golpistas, certo? A página Contragolpe Brasil no Instagram ela tem feito um trabalho importante ao denunciar aí os bolsonaristas golpistas, então fica aí um convite para vocês acompanhar essa página e ir um pouco com a imbecilidade desses golpistas que acreditaram ter tomado o controle do país no dia 8 de janeiro e agora eles estão ocupando celas na Colmeia e na Papuda, né? Bem feito para eles, foda-se. E aí, continuando, gente. A vereadora Maria Tereza Capra, do PT de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, ela teve um mandato cassado no sábado, dia 9, por denunciar saudações nazistas, né, feitas aí pelos bolsonaristas que não aceitaram o resultado das urnas e fizeram os bloqueios na rodovia. Então fica aí toda a solidariedade aí para Maria Tereza Capra. O PT vai recorrer. É um absurdo isso, né? Isso é um retrato da forte presença de neonazis, né, e bolsonaristas em Santa Catarina. Lá é terrível. É a terra do velho da van, é difícil ali. O São Paulo ganhou do Fortaleza pela NBB no sábado agora, de 85-70. Túlio da Silva arregaçou, destruiu o jogo. E agora o São Paulo vai jogar a semifinal do Mundial FIBA, né, contra o Rio Grande Valley Vipers, que foi o campeão da NBA a NBA, né, de desenvolvimento, né, dos jogadores que ainda não são aproveitados na NBA, que todos nós conhecemos. Os jogos eles serão transmitidos na ESPN e no canal da FIBA no YouTube. Então, dia 10 de fevereiro, São Paulo contra Rio Grande Valley Vipers. O vencedor vai enfrentar o vencedor de Iberostar Tenerife ou o Monastir. Então, gente, Mundial de Basquete. Vamos acompanhar aí o nosso basquete. Futebol feminino estreia só dia 26 de fevereiro no Brasileirão, certo? E quanto ao futebol, galera, quem diria que o Orejuela ele seria um dos melhores em campo lá no Ramalhão, no jogo contra o Santo André, nesse último domingo. O juiz ele deu uma ajudada pro São Paulo, deixou o jogo correr o tempo inteiro, acho que teve um pênalti aí, inclusive do próprio Orejuela no atacante do Santo André, o juiz não deu nada, né? Mas enfim, o São Paulo ele não teve uma boa atuação, muitos erros de passe, péssimas finalizações, o Rodrigo Nestor errou feio, né? Mas enfim, mas mesmo assim o São Paulo dominou o jogo, né? Teve as melhores chances. O Alan Franco ele marcou aos 46 do segundo tempo, salvou ali o São Paulo. O São Paulo foi para 11 pontos na classificação. E nessa quarta-feira, né, amanhã, pega o Bragantino lá em Bragança Paulista às 7h30. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, né? Se inscrevam no canal do Bloco Tricolor Antifa, acionem as notificações, curtam, comentem, compartilhem o vídeo e sigam a gente nas outras redes: Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, né? É isso aí. Falou, é nóis!